onde estão aqueles que fundaram o PT? Os trabalhadores do ABC. Eles estão bem, hein? Desempregados. Eles estão bem. Todos bem de vida. Nenhum Sim. preso. Não. Nenhum o tá núcleo, preso. o núcleo sim. Não, eu estou falando do ponto de vista onde estão financeiramente. Sim. Quem conheceu o Lula no início, como eu conheci, morando numa casinha lá em São Bernardo, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. pô, A Coabzinha. apartamento de luxo, né? 2 coberturas. 5 milhões de aplicação em previdência privada. 2 Só coberturas. isso. 5 milhões de aplicação em previdência para aposentadoria. Para aposentadoria, para você ter 40 mil por mês, todo mês, Não, 50 é só mil. isso, achei pouco. Tá. É. É. Olha, mas como? Como é que chega esse valor? Como é que chega? É. Ele não dá muita palestra. Não, Não. tem, Ah. não tem. Como é que é? Instituto lá do. Quanto O custou cara o ganhou Instituto honoris Lula? causa aí de não sei quantas universidades. Não é Mas, verdade? cara, mas olha, se isso fosse. Mas se fosse isso. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu não estou passando a mão na cabeça da corrupção. Mas isso ainda é o de menos. É, exatamente. O pior de um governante são os seus atos. No Brasil, a maior corrupção, e aí foi a minha grande decepção com o PT, eu não passaria a mão em nada disso que nós falamos aqui. Mas se o PT tivesse feito uma coisa, eu ainda colocaria em dúvida a minha crença. Mas hoje eu tenho absoluta certeza que eles se corromperam. Qual é? O Brasil permite que seus bancos possam ir ao exterior e pegar dinheiro emprestado a 2% de juros. 2%. Aí ele pega esse mesmo dinheiro, Sim. o Itaú, o Bradesco, o Safra, traz aqui para o Brasil e empresta para o governo a taxa Selic, que hoje está 14%. Olha, se você pega um dinheiro a 2% e empresta a 14%, Com garantia de recebimento. Meu Deus. isso é Isso é um assalto, velho. Essa é a maior de todas as corrupções. Porque isso beneficia 1% das famílias brasileiras. 99% dos brasileiros sofrem por causa de uma dívida que os políticos não querem auditar, embora esteja escrito na Constituição que a dívida pública deva ser auditada. Deixa eu fazer só uma continuação nessa questão. Você falou do PT, que eles começaram lá, no regime militar. No início, eles tinham realmente o ideal, as coisas foram mudando e virou o que virou aí. Da última vez eu perguntei sobre quando você viu que essa guinada do governo, que até o governo Dilma você ainda pertencia à base, né? Não. Eu já tinha saído do PDT. Eu estava no PDT. Eu votei na Dilma. Porque entre Dilma e Aécio, a escolha... Foi a mesma coisa que eu fiz. Não dá. Mas Eu estava no PDT. Eu saí do PT em 83. Mas corrupção, você viu? Antes de estourar, porque assim, a gente vai falar depois de muita coisa que aconteceu na Lava Jato, que teve aquela questão da policialização realmente da figura do juiz, né, do promotor, de querer aparecer e todas as outras coisas acontecendo. Corrupção mesmo, assim, das coisas que você viu, do mensalão, do escândalo que foi feito, por exemplo, na abertura dos Correios e tal. Isso daí quando você viu, foi isso que te fez romper? Não, eu saí antes disso. Eu saí porque eu senti ali uma contradição entre o que se dizia que o partido era e o que era praticado. Eu entrei para o PDT em 84. Então eu fiquei no PT da fundação até 84. Em 84 eu conheci Brizola de perto. Tive uma primeira e longa conversa com ele, intermediada pelo doutor Adão Pereira Nunes, era um médico de Campos, um homem humanitário, que tem até um hospital que eu fiz aqui na Baixada,
em Saracuruna, chamado Hospital Adão Pereira Nunes, e ele me mostrou que a visão que nós, da esquerda radical, tínhamos a respeito do Brizola era um equívoco. Nós culpávamos o Brizola pelo golpe de 64. Achávamos que o radicalismo dele levou ao golpe de 64. E ele me mostrou que não foi isso. Numa conversa longa. E depois veio o governo Brizola, eu vi que realmente era um governo que estava, naquele primeiro período, se preocupando. Tinha um programa chamado A Cada Família um Lote, Uma Luz na Escuridão, o programa de educação com o professor Darcy Ribeiro, os Centros de Educação Integrada, a luta pela causa racial. Eu fui o criador das cotas raciais e sociais. O PT só foi fazer isso 11 anos depois. Quem me inspirou nessa luta foi o professor Abdias Nascimento e Caó, 2 homens do PDT, que me mostraram que cotas não são privilégios, são reparação. Você só pode falar em mérito quando 2 pessoas saem da mesma condição para chegar ao mesmo lugar. Os negros no Brasil, quando foram libertos, a princesa assinou lá e disse: agora vocês são livres. Para quê? Para fazer o quê? Eu não sei se com a questão das cotas raciais eu concordo, hein? Ah. Acho que as sociais abrange essa temática e por abranger as massas, os negros estão incluídos. Mas eu botei raciais e sociais porque você tem branco pobre também. Uhum. Agora eu vou abordar uma coisa que ninguém aborda da Princesa Isabel. Todo mundo, inclusive... Não, não sou contra ela, não. Só que ela tinha diante dela 2 opções. Havia um grupo que queria, liderado pelo baronato, um homem chamado Barão de Cotegipe, que dizia o seguinte: nós temos que ser indenizados por cada escravo que nós soltarmos, porque nós compramos essa mercadoria. O negro era tratado como uma mercadoria. E havia um outro grupo, liderado por intelectuais, que dizia o seguinte: não, peraí, eles têm que receber uma indenização por tudo que passaram, pelo sofrimento, para poder começar a vida. Né? O que faz a Princesa Isabel? Nem uma coisa nem outra. Ela simplesmente acaba com a escravidão, mas não indeniza. Aí a oligarquia rural fica contra ela, se levanta contra ela, porque ela não quis pagar, mas também o outro lado, os libertos, foram libertos para fazer o quê? Se o cara não tinha casa, o cara não tinha estudo, ele ia fazer o quê? Eles vieram ocupar os morros. Mas aí é que acontece o grande erro da análise histórica em cima dessa situação, que ninguém fala, que ninguém vê. A Princesa Isabel, ela liberta os escravos e imediatamente a família real é deposta, tem seus bens tomados, tá? O que ela ia fazer? Eles fizeram no ano seguinte, qual o projeto que existia? Porque ela sempre foi a favor da liberdade dos escravos. Claro. O próprio Dom Pedro era abolicionista. Sim, então, o que acontece? O grupo de abolicionistas no Brasil, todos eles ligados à direita, tá? Na época, lá dos militares, abolicionistas, eles são os verdadeiros culpados de não haver nenhuma política social para os negros. Não é a família real que dá liberdade e imediatamente, 88, 89. Em 89, que programa social, que programa de reparação ela poderia fazer se ela perdeu o trono? Perdeu a casa. O Palácio Guanabara era dela.